surpresa, mas não despreparado. Amém? O texto que o Mateus deu aqui é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Quem conhece? Amém. Sobre Jonas, né? Sobre Jonas. Jonas vai nos mostrar a ideia de você receber algo da parte de Deus, receber uma missão da parte de Deus, e você tentar no seu coração não cumpri-lo. O natural receber uma missão do sobrenatural e ter a capacidade de tentar não cumprir. O camarada ser bravo demais, né? Ou achar que é bravo, né? O camarada achar que é bravo demais, né? Receber algo da parte de Deus e pensar que pode não cumprir. Não tem como o natural relutar com o sobrenatural, tá? Não existe como o natural querer relutar com o sobrenatural. A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus veio até Jonas e disse que levanta-te e vai até Nínive. Levanta-te e vai até Nínive. Aí o texto vai seguir dizendo que lá Jonas fez o quê? Se levantou. Levanta-te e vai. Ele se levantou. Primeiro, se Jonas se levantou, Jonas estava assentado, deitado. Então a posição de Jonas era para que ele cumprisse o que Deus queria, ele tinha que mudar a posição que ele se encontrava. Amém ou não amém? Amém? Não tem como você cumprir o que Deus quer permanecendo na posição que você quer. Jamais você vai conseguir cumprir a vontade de Deus na posição que você quer. Para que você cumpra a vontade de Deus, você vai ter que mudar a posição. Não tem como. Isso fala de um posicionamento. A primeira ideia que vai dar é que Jonas ia obedecer. Não é isso? Porque a Bíblia diz que Deus fala com ele: levanta-te e vai. E o texto vai prosseguir dizendo: e Jonas se levantou. A ideia que dá é que ele vai o quê? Obedecer. Só que ele obedece pela metade. Muitas das vezes, presbiteral, nós estamos até dispostos a nos levantar, mas não para cumprir. Estamos às vezes dispostos a nos levantar, mas não para cumprir, para descumprir. Preste bem atenção aqui numa coisa: todas as vezes que você estiver disposto a descumprir o que Deus determinou, existe um barco preparado para você. Todas as vezes que você estiver disposto a descumprir o que Deus determinou, existe um barco preparado para você. Só que esse barco vai estar preparado para fazer o quê? A vontade de Deus? Sim ou sim? Não. Foi pegadinha mesmo, tá? O barco não estava ali para fazer a vontade de Deus, porque qual era o itinerário que Deus determinou para Jonas? Nínive ou Tarsis? E o barco ia para onde? Para Tarsis. Preste bem atenção, querido. As coisas vão cooperar. O mal vai cooperar. Aquele que não quer que você faça a vontade de Deus, ele vai cooperar para que você não faça. Porque existe também alguém desejoso que você não consiga cumprir aquilo que Deus determinou para você. E você tem que ser móvel, né? Porque eu ando muito, né? Vou tentar ficar aqui, tá? Para te ajudar, para não ter que levantar. Então preste bem atenção. Para Deus, obedecer pela metade é desobedecer. Para Deus, cumprir pela metade é descumprir. Deus não trabalha com quem obedece pela metade. E Jonas se levantou, caramba, obedeceu. Mas ele vai pegar um itinerário totalmente diferente. Aí a Bíblia vai dizer que Jonas se levanta, desce para Jope, paga uma passagem, entra no navio, desce para o porão, e o sentido de Jope para Tarsis era um sentido na geografia de descida. Todas
as vezes que você propõe no seu coração, guarda isso, querido. Todas as vezes que você propõe, presbítero Beinaldo, no seu coração, descumprir, desobedecer os princípios de Deus, o caminho, o trajeto, o itinerário, sempre vai ser de descida. Guardou? Todas as vezes que você propõe no seu coração descumprir o que Deus determinou, pastorzão, o seu trajeto, a sua vida sempre vai ser de descida. O diabo sempre vai ter um barco preparado para que você desça. O diabo sempre vai ter uma nave, um avião, um carro, um veículo para que te leve à descida. Porque o que mais vai ter na sua vida é quem queira que você descumpra o que Deus determinou para a sua vida. Então preste bem atenção, Jonas, ele se levanta, ele toma, parece que o camarada tomou uma atitude, uma posição. Caramba, ele levantou, ele ouviu a voz. Primeiro, é privilegioso, é honroso para alguém poder ouvir a voz de Deus. Jonas teve o privilégio de ouvir Deus falar com ele, de receber de Deus uma missão, e teve a capacidade de tentar no seu coração não cumpri-la. Quando ele tenta no seu coração não cumprir, primeiro ele se levanta, é ter a atitude para descumprir. Se você precisa ter atitude para cumprir, Jonas teve uma atitude para descumprir. Então nem sempre ter a atitude, nem sempre se posicionar, significa que você vai fazer o que é certo, porque tem muita gente disposta demais para fazer o que é errado. Tem muita gente disposta demais, mas para descumprir. Mas que nessa noite o Espírito Santo encontre aqui corações dispostos a cumprir tudo aquilo que Deus determinou para a minha e para a sua vida. Então Jonas, ele se levanta e desce. Isso é interessante, né? Porque todas as vezes que você se posiciona para descumprir, você desce. Dá para você guardar isso? Se você guardar só isso aqui, se você sair daqui hoje só com isso na tua cabeça, todas as vezes que eu me predispor, todas as vezes que eu me levantar, todas as vezes que eu me posicionar para descumprir, só guarda isso. Se você guardar isso aqui da mensagem, você ganhou a noite, amém? Ganhou a semana toda. Todas as vezes que eu me predispor, me levantar, me posicionar, quem olha o camarada está disposto, quem olha o camarada se levantou, quem olha o camarada se posicionou, vai dar bom, vai dar nada. Se a predisposição, se o levantar, se a tomada de posição for para descumprir o que Deus determinou para a sua vida, você vai descer. Vai descer. Ele vai para casa, ele desce até Jope, ele entra no navio. Interessante que ele fez o que antes? Ele comprou uma passagem? Ou ele ganhou? Foi bilhete único? Ele ganhou a passagem? Ele comprou, então ele investiu. Porque quando você coloca no seu coração, olha isso aqui, quando você coloca no seu coração descumprir o que Deus determinou, você é capaz até de investir. Você é capaz de investir, de pagar para não cumprir. Cuidado quando você deseja no seu coração descumprir o que Deus quer para a sua vida. Está entendendo? Porque você é capaz de ter um coração tão manchado e tão burlado pelo pecado que você vai até investir, pagar para não cumprir o que Deus determinou. Deixa eu abençoar. Então, quando eu não cumpro, quando eu me predisponho a descumprir, eu subo ou desço? E desce negativamente, né? Porque existem descidas positivas, amém? Quando eu desço igual Maria para os pés do Pai, é uma descida positiva, amém? Mas a descida aqui não é descida para adorar, a descida aqui é descida para descumprir os princípios de Deus. Nós não temos muito tempo, então preste bem atenção. A Bíblia vai dizer que ele entra no navio, ele paga a passagem, ele investe para não cumprir, ele se empenha. Cara, isso aqui é forte demais. Cara, ele se empenhou para não cumprir a vontade de Deus, se for necessário. Se for necessário, eu até pago
para não fazer o que Deus quer. Bravo demais, né? Eu até pago para não cumprir a vontade de Deus, irmãos. Que o seu coração jamais chegue a esse ponto. Que o seu coração seja sempre um coração desejoso de viver aquilo que Deus tem determinado para a sua vida. Porque assim como eu me predisponho a não cumprir, eu desço, da mesma forma, quando eu me predisponho a cumprir o que Deus quer, Deus vai estar sempre acendendo a minha vida. Aí a Bíblia vai dizer que ele entra no navio, e o que é que ele faz? Desce de novo. Sempre vai ser descido. Desobedecer sempre te leva para baixo, nunca vai te levar para cima. Você pode até ficar enganado, achando que as coisas estão dando certo. Igual o filho pródigo, lembra do filho pródigo? Ali era uma desobediência. Ele está dizendo para o pai: a tua presença não me preenche, a tua presença já não me é bastante, eu quero sair. E ele sai. Aí a Bíblia vai dizer que ele gasta tudo, ele investe lá fora. Lá fora ele gasta, dentro ele investe, não é isso? E juntando tudo saiu. Tudo que ele precisava, ele juntou aonde? Na casa do pai, porque na casa do pai, lembra disso? Tem tudo o que você precisa. Então, na presença do pai, obedecendo, eu estou investindo. Fora da presença do pai, vai ser gasto. Não adianta. Então, ainda que você ache que está dando tudo certo, lá fora você está inchando. Mas não tem crescimento fora da presença do pai. Não existe crescimento na desobediência. Existe inchaço. Inchar não é crescer. Amém? Inchar não é crescer. A Bíblia diz que Jonas ele desce para o próprio navio. Aí a Bíblia vai dizer que Deus envia uma grande tempestade. Nós estamos praticamente relatando o texto que você já conhece. Deus envia ali uma grande tempestade. Os marinheiros se desesperam. E onde está aquele que era para pregar? Onde está? Dormindo. Dormindo aonde? No porão. Descumprindo. O camarada foi capaz de dormir desobedecendo. Ele foi capaz de dormir desobedecendo. Porque a desobediência te leva ao sono, chamado na Bíblia de sono da indolência. Então o desobedecer te adormece. Cuidado, tá? Está ouvindo? Cuidado, porque a desobediência adormece você. E quem adormece fica desapercebido. Quem adormece, tem pessoas que adormecem a tal ponto de colocarem ele no ombro e carregarem ele para outro lugar, e quando ele acordar, ele está no lugar que ele não sabe onde ele está, porque a desobediência te adormece. Por isso que a Bíblia te chama a viver uma vida de obediência. De obediência. A Bíblia diz que os marinheiros estão todos desesperados, vão lançar sorte, não é isso? Lançam sorte, todos jogando os mantimentos do navio para aliviar o peso, e o desobediente dormindo. Cai a sorte sobre quem? Sobre ele. O capitão desce. Olha a pergunta que o capitão vai dizer para Jonas. Cuidado com a desobediência. O que a desobediência aos mandados de Deus pode fazer na sua vida? Me diga quem tu és. De que povo tu és? A que Deus tu serve? Que função é a tua? Ué, lembra de Elias passando e a mulher chama o marido e diz o que para ele? Veja que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Ela não disse apenas um homem de Deus. Ela não disse apenas: veja que esse que passa por nós. Elias não precisou abrir a boca, ele só passava. Ela chama o marido e diz: veja que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Porque além de ser um homem de Deus, ele vivia uma vida vida reta, vida de santidade. Então, o profeta, ele era o porta-voz de Deus. A voz do profeta era a voz do próprio Deus. O profeta representava o próprio Deus. Então nós vamos entender que o profeta ele tinha características específicas, sim ou sim? Sim. Então, se o profeta tinha características específicas a ponto de não precisar abrir a boca para que percebessem que ele era
profeta, por que o capitão pergunta para Jonas: quem é você? Qual é a tua função? De que povo você é? A que Deus que você serve? Por quê? Porque a desobediência vai tirar de você as características de crentes. A sua desobediência aos princípios de Deus vai tirar de você as características de filho de Deus. Ou seja, a desobediência me descaracteriza. Quase que não deu, hein? A desobediência, vou falar de novo para ficar gravado, me descaracteriza. Está entendendo? A sorte foi lançada sobre ele. O que é que ele vai dizer? Automaticamente: fica tranquilo aí, vamos dar um jeito disso aqui, me lancem no mar. Qual era a ideia de Jonas, irmãos? Dar uma de bonzinho? Não, fica tranquilo, ninguém vai morrer. Morre eu, é isso? Qual era a ideia de Jonas quando ele fala: não é só me lançar no mar, que a tempestade vai acalmar, vai dar tudo certo e vocês vão sobreviver, vão prosseguir. Qual era a ideia de Jonas? Dar uma de Marte? De bonzinho? Para a galera chegar lá e entrar com ele, só viveu porque um profeta aí chamado Jonas e tal. Era essa a ideia de Jonas? Ele sabia que ele sendo lançado no mar, ele ia o quê? Ele ia o quê? Ia nada. Alto mar numa tempestade? Jonas era profeta, não era Pedro, não era pescador, e mesmo assim nem Pedro, nem os pescadores. Todas as tempestades na Bíblia teve que ter uma intervenção de Jesus para que o barco não afundasse e eles não perecessem. Sim ou sim? Então, tempestade, perito em mar não pula, não vai pular. Ninguém quer enfrentar a tempestade. Então, se vier uma grande tempestade, Jonas diz: me lance no mar. Porque qual era a ideia de Jonas? Morrer. Morrer para quê? Fala alto, pode falar alto. Para não cumprir, pastorzinho. Morrer para continuar desobedecendo. Cuidado, meu Deus, que palavra, né? Não é a palavra que eu preparei para Deus preparado para, se por acaso eu fosse ministrar. Amém? Não é essa palavra. É João 12, 14. Então preste bem atenção. A palavra é essa aqui: desobediência. Desobediência. Pastor, preguei essa palavra. É para mim. É para mim. Porque se eu quero chegar no céu, eu preciso viver uma vida de obediência. Entendendo que não é a minha obediência que me salva, foi a obediência de Cristo. Amém? A minha obediência não me salva. A minha obediência agrada a Deus. Mas a obediência que me salva foi a obediência dele ao Pai, em vir e morrer por mim e por você. Se ele não tivesse disposto a obedecer, de nada adiantaria você viver uma vida de santidade. Amém? Mas é totalmente necessário viver uma vida de obediência. A obediência te faz descer, a obediência te leva para longe da presença de Deus, a obediência te adormece, a obediência, guarda isso, te descaracteriza como filho de Deus, a obediência te faz desejar morrer para não morrer. Oi? Foi obediência? Então já que está gravando, vamos falar de novo. A desobediência te faz descer. A desobediência, ainda bem que vocês estão ligados. A desobediência te faz descumprir, te descaracteriza como filho de Deus. A desobediência te adormece. A desobediência te faz desejar morrer para não obedecer. Então isso significa o que, irmãos? Eu posso brincar com a desobediência? A obediência é algo bom? A obediência que é bom. E a tecla play do controle do céu não é play, é obedecer. O controle do céu, a tecla play é obedecer. Não adianta. Se quer viver uma vida com Deus, precisa estar disposto a viver uma vida de obediência. Tem quantos minutos ainda? O meu rádio está com 2? São 8 horas agora. 2? Então eu já perdi. Então eu vou pelo dela aqui. 2 minutos. Irmão, você já conhece toda essa passagem bíblica, né? Todo esse contexto
você já conhece. A Bíblia diz que Deus vai enviar um peixe, não é isso? E o peixe engole as Jonas. Engole as Jonas. Imagine esse camarada dentro do peixe. Quando Deus fala com Jonas, levanta-te e vai, Jonas orou? Não. Quando Jonas decide sair da presença, se levanta para descumprir, ele orou? Quando ele desceu até Jope para comprar passagem, orou? Para comprar passagem, orou? Para entrar no navio, orou? Para descer para o porão, ele orou? Vocês estão meio tímidos hoje. Vou pagar o lanche para todo mundo quando terminar, quem está com fome. Amém? No Pix da irmã Aline. Está igual o Jonas, pastor. É mais fácil. Está igual o Jonas aqui, ó. Então preste atenção, ele não ora em nenhum momento. Mas Deus sempre tem o seu meio de fazer a você dobrar o joelho. Então ore na obediência para não ter que orar por causa da desobediência. Pô, bota isso no teu status. Ore na obediência para não ter que orar pela desobediência. Essa eu vou guardar. Essa eu vou ter que guardar. No ventre do peixe ele teve que dobrar o joelhinho. Se foi deitar, não sei, eu acho que não tinha espaço para ele dobrar o joelhinho. Mas quem teve que orar, ele teve que orar. Então, quem não ora na obediência vai ter que implorar na desobediência. Amém ou amém? A Bíblia diz que ele ora e Deus faz o quê? Faz o peixe fazer o quê? Lança ele? Cuidado, ele lança ele aonde? Vomitou ele na praia. Nínive não tem praia, tá, galera? Cuidado. Nínive não tem praia, mas antes disso, rápido. Ele vai orar 6 versículos, depois você lê o texto. Durante 6 versículos, Jonas ora. Ele ora. 6 versículos ora. Segundo os pesquisadores, os teólogos, estudiosos, ele levou 30 minutos orando, falando com Deus. Aí no versículo seguinte, Deus fala. Mas Deus não fala com ele. Deus fala com o peixe. O camarada ficou meia hora falando com Deus, orando. Quando Deus abre a boca para falar, Deus não fala com ele. Deus fala com o peixe. Mas aí, Deus ignorou Jonas? Não. Um recado não. Ajudar você, mas que Deus tem um recado para você. Deus não tem garotinho de recado. Amém? Recado a gente envia para quem não está presente. Amém? Para quem está presente, Deus tem mensagem. Amém? Deus não fala com quem está ausente. Deus não é doido. Deus fala com quem está presente. Então Deus não tem garotinho de recado. Deus tem um recado para você. Não, o recado é para quem não está presente. Envia lá o recado. Amém? Então Deus não tem garoto de recado. Deus tem mensageiro. Amém? Amém ou não amém? Amém. Segura isso aqui. Então preste bem atenção. Jonas vai falar com Deus durante meia hora, orando. Quando Deus responde, Deus não fala com ele. Deus fala com o peixe. O peixe era o que para Jonas naquele momento? O ambiente de oração dele. O peixe naquele momento era o ambiente que ele tinha para orar, para se arrepender, para clamar. Era aquele momento, era aquele lugar, era o peixe, era o ventre do peixe. Então, pastor, existe lugar específico para orar? Não existe lugar específico para orar. Todo lugar se torna específico para orar a partir do momento que eu dobro o joelho. Acabou. A partir do momento que eu decido falar com Deus, aquele é o lugar específico, um momento específico para orar. E Deus, ele ouve a oração. Mas por que então, pastor, que Deus não falou com Jonas? Deus não respondeu a Jonas? Você se engana. O peixe era o quê? O ambiente onde Jonas ora, onde ele reconhece que ele não podia, ao natural, relutar com o sobrenatural, que ele era pequeno, que ele era falho, que ele era pecador. Ele vai clamar, vai falar, e Deus ele ouve, porque o desobediente, quando ele reconhece e clama, Deus está disposto a responder, mas ele não vai responder da forma que você quer, é da forma que ele quer. Está entendendo? Quer que Deus esteja de alguma forma, ou de vez em quando, respondendo da formazinha que você quer, viu? Eu acredito de obediência, porque na desobediência não vai ser da forma que você quer.
Amém? Mas mesmo não sendo da forma que você quer, vai ser sempre por misericórdia. Deus, quando responde, quando fala com o peixe, era Jonas orando e Deus movendo o ambiente que o profeta estava. Nem sempre Deus vai responder a você, mas vai estar movendo o ambiente onde você está orando. Está entendendo? Você está orando e você não está vendo as coisas acontecer, você se engana. Você continue orando, continue clamando, continue intercedendo, porque você está orando e Deus está movimentando o ambiente. Ele continua movimentando o ambiente. Vamos concluir, que já passou. Aí a Bíblia vai dizer que Deus faz o peixe vomitar Jonas na praia. Nínive não tem praia. Pode pesquisar toda a geografia bíblica. Nínive não tinha praia. Onde que o peixe vomitou a Jonas? No lugar do início. No lugar do início. Por quê, pastor? Porque Deus, quando Ele te dá uma ordem e você não cumpre, mas para te mostrar que Ele é soberano e você vai cumprir da forma que Ele quer, Ele sempre vai fazer você recomeçar. É do início. É do início. Porque o que é recomeçar? Recomeçar é dar uma ré até o começo. Recomeçar não é começar de onde você parou. Não, porque se a minha história foi negativa do 1 ao 10, deu uma paradinha e agora eu continuo. Toda a história, toda a trajetória negativa do 1 ao 10, ela é apagada? Não. Se eu continuo, a trajetória negativa continua. Amém ou não amém? Então Deus, Ele faz o quê? Vamos recomeçar. Deus está falando para alguém aqui hoje, vamos recomeçar? Está disposto a obedecer? Está disposto a obedecer? É? Então você precisa recomeçar. Então vamos dar uma resinha, filhão? Até o começo. A gente começa daqui de novo e você me obedece e as minhas bênçãos vão ser derramadas sobre a sua vida. Amém? Se coloque de pé. Oh, glória. Eu preciso obedecer. Preciso viver uma vida de obediência. Por quê? Por quê, pastor? Porque senão eu perco as características de filho de Deus. Por quê? Porque senão a desobediência vai me fazer viver uma vida dormente, de dormência. Por quê, pastor? Porque se você viver na desobediência, a desobediência vai fazer você viver uma vida de descido. Amém ou não amém? Coloca a mão sobre o teu coração.